presença do cavalo na vida do homem está se tornando cada vez mais comum. Na diversão, no trabalho e nos diversos esportes que praticam juntos, a convivência é cada vez mais intensa. E quem os utiliza, seja qual for a finalidade, precisa de cavalos bem domados, mansos e adestrados. Existem muitos métodos de doma e adestramento, variando de estilos, temperamentos e até regiões do país. Mas o método que vem se tornando cada vez mais eficiente é a chamada doma racional. Nesse tipo de doma, os trabalhos são feitos gradativamente, com muita habilidade, disciplina e paciência do domador. O animal assimila um conjunto de habilidades, tornando-se mais leve e flexionado. E os resultados são ótimos. Os cavalos aprendem a respeitar e obedecer o homem sem um possível trauma, que muitas vezes pode acontecer em outros tipos de domas. O que vamos ver hoje é a primeira matéria de uma série de 4 que ensina quase que passo a passo todas as etapas da doma racional. Vale a pena acompanhar. Neste primeiro programa, vamos ver o início da doma racional, o primeiro contato com o cavalo e a colocação do cabresto. Quem vai nos mostrar é o treinador e instrutor Tadeu Nogueira, do Centro de Treinamento Aldebaran. Um dos primeiros passos para poder pegar um cavalo para iniciar a doma é fazer um trabalho de redondel, né? Esse é um trabalho de guia e por ele se movimentar o tempo inteiro, diminui a chance de defesa. Essa guia deve ser feita dos dois lados. Esse é um cavalo manso, então ele guia com mais facilidade. O cavalo chucro, ele se defende muito mais. Ao invés de só trotar e se movimentar bem como esse se movimentou, o cavalo chucro passa o tempo todo mais se defendendo, te observando, trocando orelhas, né? Isso já não aconteceu porque esse é um cavalo manso, mas o processo deve proceder sempre da mesma forma se o animal for chucro. Vamos inverter então o lado agora. Quanto mais se movimentar, melhor. Durante o trabalho de guia, dá para observar bastante o animal. O trabalho de guia deve ser feito, como eu disse anteriormente, para diminuir a defesa, né? E mesmo sendo um cavalo manso, ele começou a se defender algumas vezes, né? Isso é interessante que você faça esse trabalho para você observar como o cavalo está se sentindo. Depois que você faz esse trabalho de guia, você tem que pegar o cavalo, colocar o cabresto. O primeiro contato com o cavalo
tem que ser o cabresto. E procurar fazer isso da maneira mais cuidadosa possível, né? Tipo assim, indicando o tempo todo que você quer colocar o cabresto, sem laçar, sem... Ei, 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 Os movimentos devem ser sempre assim, suaves, porém objetivos, assim, mostrar para o cavalo que você realmente quer pegá-lo. Volto novamente a dizer, com o cavalo chucro você ia ter mais dificuldade. Ok? Depois que você pegar o cavalo, depois que você conseguir colocar o cabresto nesse cavalo, procura se aproximar ao máximo, né? Ter um contato direto, de corpo a corpo mesmo, né? E procura também desensibilizar as partes mais vulneráveis, como a barriga, virilha, né? As patas. Mas isso deve ser feito sempre com a mão esquerda no cabresto e sempre do lado esquerdo do animal, né? Essa mão esquerda, você vai estar pronto para impedir que ele se defenda. Tipo, se ele for tentar te dar um coice, ele vai se movimentar dessa forma, trazendo a traseira para cá. Como você está com a mão esquerda, você puxa a cabeça ao contrário, então a traseira vai para lá, né? Então, isso te protege, ok? Então sempre com a mão esquerda você começa a passar a mão, né, no cavalo, né? Passar a mão, alisar bastante. É um processo que tira a cócega do animal e ele perdendo essa cócega facilita um trabalho de aproximação, né? E essa é a ideia, ficar mais próximo possível do cavalo chucro. Depois de tirarmos a cócega do cavalo, então nós vamos começar o processo de trabalho para poder montá-lo, né? Temos que colocá-lo sempre paralelo com a cerca, né? Para mostrarmos qual é o limite de distância. Então colocamos o cavalo junto à cerca, continuamos segurando com a mão esquerda no cabresto e vamos fazê-lo recuar. Recua, traga para frente novamente. O cavalo recuou 1, 2 passos, você traga novamente. Esse exercício é para nós darmos limite da distância que nós queremos ele da gente. Eles pegam muito rápido, tá? Ele já pegou, tipo assim, eu quero que ele esteja sempre de mim para trás, né? Ok. Um cavalo chucro leva muito mais tempo para você fazer isso, para ele aprender esse limite de distância. Ele vai demorar algum tempo, mas ele vai conseguir entender se você aplicar a técnica exatamente dessa forma. Ok, o limite de distância é muito importante que o cavalo esteja sempre de você para trás, respeitando os seus movimentos. Se de repente eu me movimentar, ele movimenta também, porque como eu estou fazendo um trabalho para montá-lo, quando você vai montar um cavalo, ele nunca recua, ele nunca sai de você para trás. Normalmente quando você leva a perna, esse cavalo ele avança para frente, né? Então é por isso que fazemos esse trabalho de limite de distância, sempre recuando, para deixarmos ele da onde ele está para trás, nunca da onde ele está para frente. Muito bem. Assim que o cavalo aprender o limite de distância, né, respeitar o limite de distância, como esse cavalo aqui está respeitando, né? Então nós vamos fazer o quê? Vamos começar a se aproximar, né, o máximo que pudermos do animal, tá? Sempre com o cabresto na mão,
né? Sempre com o cabresto na mão esquerda, se aproxime o máximo que puder. Começa a passar o braço sobre o seu lombo. E como nós já fizemos o processo de dessensibilização, né, esse cavalo vai estar sempre te permitindo que você se aproxime o máximo possível dele, tá? Devemos colocar o peso vagarosamente, né? E vocês observam que quando eu coloco o peso, ele fez o que eu já tinha, o que eu pedi antes para fazer, recuar. Ele aceitou o peso, agora ele aceita o peso, tipo assim, eu coloco o meu peso e ele aceitou, ele não recuou. Toda vez que ele aceita, você agradece, tá? E Muito bem, entendeu? Toda vez que o cavalo entende, você agrada, porque tudo que você faz tem que fazer sempre para... Todos os exercícios devem ser feitos sempre para encorajar o cavalo, né? Para que ele tenha coragem de te aceitar, né? Com segurança, confiar em você, né? Nenhum desses exercícios é para amedrontá-lo, é para ficar submisso. Ao contrário, é para deixar ele mais corajoso e ter muito mais confiança em mim. Pronto. Se o animal aceitar o seu peso, né? Aqui do chão ele aceitou todo o seu peso, então você começa já a fazer um trabalho para poder montar. Ele aceitou o seu peso, você começa a colocar, tentando colocar a barriga sobre o seu dorso, né? Vagarosamente, todos os movimentos devem ser muito devagar, para que o cavalo não se assuste, né? Porque a tendência é sempre assustar, porque ele não conhece o seu movimento, né? Então tenta colocar a barriga. Toda vez que o cavalo aceitar, você desce rapidinho para mostrar para ele que se ele aceitar, se ele ficar quieto, nada de ruim vai te acontecer. Muito bem. Você conseguindo colocar a barriga dessa forma, nós vamos ter que querer mais, né? Vamos trabalhar sempre com a escala. Conseguindo colocar a barriga, então eu vou tentar colocar a perna também. Mas eu vou colocar a perna aqui, ó, né? Na anca, no posterior, na garupa. Vou tentar levar a perna até a garupa, primeiro a barriga, depois a perna na garupa, para depois passar a perna totalmente sobre o cavalo, né? Vamos lá, coloca a barriga, primeiro passo, segundo passo. Leva a perna até a garupa, né? Ele aceitou, volta novamente, né? Volta novamente. Barriga, perna, aceitou então, aí que passamos a perna totalmente sobre o cavalo. É importante que o cavalo não dê um movimento. Toda vez que ele se movimentar, como esse se movimentou, você deve descer, né? Porque não está nos planos que ele se movimente agora. A intenção é montar com o cavalo parado.
Muito bem, ele entendeu agora que é preciso ficar parado, né? Depois que o cavalo já te aceitou montado, nós vamos começar a movimentá-lo. Devemos pegar esse cabresto, pode ser um cabo de cabresto mesmo, passa sobre o seu pescoço e vamos amarrar aqui. Como se fosse uma rédea, é um amarrio normal, né? Para te servir como rédea. Toda vez que você estiver montado pela primeira vez em um animal chucro, o primeiro passo deve ser sempre flexionando pelas laterais, né? Não importa se é a esquerda ou a direita, mas procura, né, sair sempre flexionado, os primeiros passos sempre pela lateral. Essa é uma forma de bloqueá-lo para evitar que pula ou que saia correndo. Procura ficar sempre relaxado, né, com as pernas bem relaxadas, né? E faça movimentos sempre suaves, porque para ele tudo é novidade. Agrada sempre que faça o que você pede, ou sempre que entender o que você pediu. Esse flexionamento ele tem que ser feito sempre dos dois lados, né? Não importa para que lado que você saia, mas o importante é que você inverta. Inverta aos lados depois. Saí para a esquerda, agora eu já estou trabalhando para a direita. Faça sempre a mesma coisa e procura trabalhar sempre os lados iguais. Depois que você pegar o cavalo com cabresto e ter feito a guia solto, né? Que a guia solta é feita para observar os seus movimentos e para você perceber como deve se comportar para pegar esse cavalo, né? Então vamos fazer a segunda guia, que é a guia com cabresto, né? Essa guia, na verdade, nós vamos trabalhar a sensibilidade no focinho, né? E já vamos começar a flexionar mais esse cavalo. Sempre que você quiser parar o animal, você deve sempre emitir esse som de ou emitir o máximo de sinal possível para que torne mais fácil, né, ele responder a tudo que você pede. Você pode observar que durante a guia eu estava puxando o tempo inteiro ele para dentro, né, dando sensibilidade para o seu focinho, né, e além disso, ele estava bastante flexionado, ele já estava começando a se dobrar, né? Isso vai facilitar
para quando você já estiver montado, mesmo de cabresto. E esse trabalho de guia, como todos os outros trabalhos, tem que trabalhar sempre de maneira igual, né? Trabalha de um lado e depois de outro, para dar sensibilidade dos dois lados. Todo o trabalho de doma racional deve ser feito visando a personalidade de cada animal. Isto vai determinar o tempo de treinamento para que ele possa ser enfreado. No próximo programa, você vai acompanhar a etapa de arreamento e treinamento no redondel. Não perca!